Não tem jeito. Tá em crise, tá em momentos difíceis na seleção. Chama os caras de Botafogo que ele resolve. Mais uma vez, Igor Jesus e Luiz Henrique foram os destaques da seleção brasileira nessa goleada contra a seleção peruana. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou, todo esse deslanche da mídia aí com esses jogadores? Então assista esse vídeo até o final. O sujeito que entrou no lugar dele nos 2 jogos, cara... Não tem uma prateleira acima do Sobe, não? Então, poderia ser. O Luiz Henrique, eu acho que foi de todos os jogadores o que mais subiu nessa data FIFA. O que mais aproveitou a chance. Aquele que, assim... Vou falar, o próximo jogo eu vejo ele como titular do Brasil. Aí eu tenho dúvida. Eu também acho que também não vai. E aí eu acho que você... Por aquilo que ele fez nos 2 jogos, eu tô falando por aquilo que ele fez nos 2 jogos. Então, mas é que assim, o próximo jogo do Brasil, em tese, pode ser que o Brasil ganhe de 10-0 da Venezuela lá em Maturim. Em tese é mais difícil do que os 2 últimos. Aí você coloca o Luiz Henrique num jogo em que o cenário é muito pior, muito mais difícil, e depois vai grudar nele a pecha de jogador de segundo tempo, porque talvez ele não tenha a mesma atuação, como provavelmente o Brasil não vai conseguir. Ele foi titular contra o Equador. Né? Contra o Equador ele foi titular. Foi titular. Ele participou nessa data FIFA de 1 gol a cada 14 minutos em campo. Na soma dele, com a camisa do Brasil, ele participa de 1 gol a cada 50 minutos. Espetacular. Nessa data FIFA, ele participa de 1 gol a cada 14 minutos. Eu acho estranho você não premiar um jogador assim, deixando ele começar jogando o próximo jogo, cara. Não sei, depende das opções que o Brasil tiver. Eu acho que quais são as opções melhores que ele? Acho que com todo mundo, eu pensando na cabeça do Dorival, com todo mundo ele vai colocar Vini, Rodrigo e Rafinha. E Igor Jesus lá na frente. É o meu pensamento. Não, por hierarquia, o Rodrigo pode falar. O Rodrigo tem um tamanho muito maior que o do Luiz Henrique no futebol. Não, pelo momento, esse argumento, de fato, o Rodrigo... Até o Savinho, assim, pra mim... Não é desprezível. Você acha o Savinho? Pra mim, não. Eu acho que seria injusto o Savinho ser titular e não o Luiz Henrique. Mas o Savinho desbloqueou os 2 jogos também. O Savinho fez a jogada do primeiro gol de empate contra o Chile, quando o jogo ainda estava... Não, assim, não estou dizendo que o Luiz Henrique não jogou mais do que o Savinho, mas são cenários e momentos de jogo diferentes. Você não pode desprezar o que o cara que é titular fez em relação ao que o cara que entra faz numa reta final de jogo. E nem desprezar o cara que entra e decide o jogo. Sim. Jamais. Pra mim, ele é o cara que mais subiu. Exato. Mas eu não por isso eu daria a vaga de titular. Mas é consenso de que convocado ele será. Claro. Muito. Claro. O Savinho, por exemplo, eu já não tenho tanta certeza, porque o Estevão vai estar de volta. Ele vai ter que fazer uma escolha. Vai ter Estevão, quem cai é o Martinelli. É quem não teve possibilidade. Porque o Savinho também pode jogar na esquerda, né? Ok, então o Luiz Henrique tiraria, mais sobe. Não, também não tiraria, mas tem caiu, vai levar só atacante? O Estevão, de repente, não vai na próxima. Será? Difícil, né? Falta um tempo ainda. Se é uma posição que a gente vai ficar aqui conversando sobre, é o lado de campo. Vamos falar do colega de clube dele, Igor Jesus. Sobe. Sobe, né? Sobe, sem dúvida. Sobe. Só foi convocado porque o João Pedro estava machucado, era para o João Pedro jogar. Aí o Igor joga e eu acho que sobretudo pelo jogo da ida, né? Ele se movimentou muito bem, fez o gol. Na verdade, talvez o centroavante do Dorival era o Pedro, né? Dorival, que ele falava sobre o Igor Jesus. Quem foi que falou? Foi você? Eu. Que o Dorival, você pensou que era o Luiz Henrique, falou, não, o Eric já tinha trazido essa informação. Eu conversei com o Dorival já vinha anterior, que falou, puxa, que pena que ele não surgiu na nossa época, porque também tá. E na verdade, pra ele e pro Abner só tem o sobe e o desce, né? Não dá pra ficar na mesma. Os dois estrearam e de maneira espetacular. Não, por exemplo, eu acho que ele volta na próxima data. Claro. É um jogador que vai voltar. Mari Pereira, o que é que você destacou então disso que o Dorival enxergou ali em campo? Boa, o Dorival ele tá falando exatamente do gol do Andréas. Do voleio, né? No segundo tempo. O gol que cai para o lado do Luiz Henrique, ele lança na área e o Andréas faz. Só que essa mesma jogada, com essa leitura do Dorival, então pressão na bola, retomada, troca de lado e infiltrações, ela também acontece no gol do Luiz Henrique. Então a gente tem aqui a seleção peruana tentando sair para o jogo, é tudo muito rápido, tá? E aí a pressão, ela já começa com os jogadores aqui. Ó, o Brasil, ele já começa a estar bem mais perto. E mesmo o Brasil já confortável no jogo, com a vitória garantida, né? Só que deu outra energia, né? Presença de Andréas e presença do Luiz Henrique. Então ela vai acontecer super rápido. Pressionou e já retomou. As infiltrações, elas começam a acontecer também. Quantos jogadores o Brasil já tem aqui? O Gerson, ele vai aparecer num movimento muito interessante enquanto o Luiz carrega a bola. Ó, o Gerson... Como o Gerson já puxa aqui, né? Já puxa aqui, ó. Já dá essa alternativa. A troca também de lado aconteceu quando a bola chega nos pés do Luiz Henrique, e aí, obviamente, na qualidade individual do jogador, ele marca, ó, pressão, retomou.
trocou o lado. Primeira também, né? Exatamente. Com as alternativas que o Pedro sentia falta e falava, exatamente. né? Aí o Gerson já passando do outro lado, arrastando um marcador e gol do Brasil. Então, o que o Dorival falou que aconteceu no treinamento, não só nesse especificamente, mas o que ele já queria que o Brasil tivesse replicado na partida contra o Chile. Pressão na bola, retomada, troca de lado e infiltrações. O Brasil conseguiu assim com os 2 gols do Andrés e do Luiz Henrique também. Agora, no futebol, a ordem dos fatores altera o produto. Tá. No futebol, sim. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um beijo para Mari, abraço para o Marra. Também um abraço para o Xará, o Pedro Ivo aqui mais uma vez. Seguimos em Brasília. Pois é, nomes novos, dá para dizer, na seleção brasileira. Luiz Henrique apareceu muito bem nesta data FIFA, especialmente. Fez aquele golzinho Salvador que aliviou demais o ambiente da seleção. Ontem entrou muito bem ali na segunda etapa, partindo para cima do lado direito do ataque da seleção brasileira. Fez a jogada do gol do Andrés, que também é uma cara que figura ali uma certa novidade, a gente pode dizer, na seleção brasileira. Fez um golaço, todo mundo lembrando da camisa 7 do Bebeto, voleio e tudo mais. E o Wanderson, na lateral direita, passando bastante, ainda não tanto assim, talvez mostrando um pouco ainda de timidez, é natural, substituindo o ex-capitão agora Danilo, mas são caras novas aí que o Dorival vai colocando aos poucos para tentar, né, Pedro Ivo, renovar um pouco essa seleção, dar novas opções para quem sabe aí, já visando obviamente a Copa do Mundo, mas já a próxima data FIFA também dá um pouco mais de cancha, porque foi uma data FIFA agora com adversários mais tranquilos, né? É isso, é sempre bom pontuar, um abraço a você, Xará, que está no estúdio, foi de esporte com a gente, pontuar que era um jogo contra o Peru, mas também contra os adversários mais fracos o Brasil não vinha conseguindo jogar, então uma mínima evolução para quem tinha muito pouco. O Andrés, a gente pode traçar um cenário de recuperação, não foi bem na Copa América, perdeu vaga em convocação de setembro, perdeu vaga também na convocação agora para outubro, ele volta à seleção para substituir o então lesionado Vini Júnior, e é muito interessante, porque mais do que a presença do Andrés, tinha ali um bom funcionamento, que é o que o Dorival bate muito na tecla. Quem fazia a função do Andrés ali até a entrada dele era o Rodrigo, que vinha bem no primeiro tempo, vinha buscando algumas, principalmente, soluções para jogadas travadas, tentava se movimentar no segundo tempo, ele sai sacado, tinha toda a situação de cartão, não ser, suspenso, tomar o terceiro cartão, entra o Andrés, e já na primeira participação entendeu muito bem o que se pedia, bola do lado oposto, pisando na área e finalizando. Luiz Henrique já vinha bem, já vinha ganhando espaço, já tinha sido testado em setembro, não tinha sido desempenho ruim, volta agora para a data FIFA de outubro, decide o primeiro jogo e é quem dá aquele desafogo ali no segundo tempo, né? Jogada para o gol do Andrés, outro gol na sequência, constrói a goleada. Esse sim eu acho que vai colocar a maior pulga ali atrás da orelha do Dorival, porque tem muita gente boa por ali, você tem Savinho por ali, você tem o próprio Estevão que não foi convocado por agora, a seleção queria muito observar, então vai dificultar, vai ter uma disputa numa ala que o Brasil está muito bem servido, essa beirada direita de ataque, e o Wanderson ainda quero ver um pouco mais. Olha só que interessante, né? Gols do Brasil nessa data FIFA com a dupla do Botafogo. Então, com a participação dos dois, foram 4 gols. Sem a participação dos dois, foram só 2 gols. O Igor Jesus deu um gol e uma assistência. O Luiz Henrique, 2 gols e uma assistência. Eu vou até... É claro que isso não conta para a estatística, tá? Mas eu vou até colocar mais um gol com participação do Botafogo, porque os 2 gols que não tiveram a participação, os 2 de pênalti do Rafinha. Só que o primeiro pênalti acontece em cima de um jogador do Botafogo. Sim. Então posso colocar aí na minha estatística que dos 6 gols marcados pela seleção, 5 tiveram a participação de botafoguenses, Mari. Concordo. Não é? Concordo com você. E, enfim, a gente poderia até trazer outras análises, incluindo o Luiz Henrique, né? Uhum. Como ele impactou no jogo, mudou o ritmo de atuação do Brasil, quando ele entra, principalmente ontem. É o grande destaque dessa data FIFA. Assim, o Igor Jesus, ele, querendo ou não, foi uma aposta do Dorival logo de cara, né? De colocar ele como titular quando ele convoca, retomando um pouco dessa ideia de ainda estar na saga por um 9, pelo centroavante que tem as características, né, que ele queria com o Pedro, e aí ele buscou no Igor Jesus. Então se mostrou um acerto dessa comissão, se mostrou um acerto do jogador com muita personalidade, que entendeu uma assimilação rápida das ideias do treinador e a execução também. E o do Luiz Henrique é muito talento, né? Ele é o grande nome, assim, dessa data FIFA, é quem sai, assim, com maior moral, prestígio, assim? Acho que sim. Prestígio, boa? Acho que sim. Acho que é, né? Quem mais chamou atenção. Até nessa condição de entrar no lugar, né, do
que o Dorival considerou titular para essas 2 partidas, no caso do Savinho. Olha, no fogão não são só os convocados que vêm ganhando destaque na equipe. Tem 2 jogadores que estão na lista de melhores do mundo. Quer entender? Roda o VT. Igor Jesus, Luiz Henrique e Alex Telles. Se engana quem pensa que só eles são, atualmente, os grandes destaques do Botafogo. Marçal e Cuiabano foram destaques numa pesquisa divulgada pelo Observatório do Futebol. Os jogadores do Botafogo estão na lista dos 10 melhores laterais esquerdos do mundo. A pesquisa exclui atletas que atuam nas 5 grandes ligas europeias. Cuiabano aparece em 5º lugar no ranking de melhores laterais ofensivos. Já Marçal é o 2º melhor lateral esquerdo com perfil defensivo, ficando atrás apenas de Francisco Moura, do Porto. Mesmo com esse grande reconhecimento, a dupla não é titular de Arthur Jorge. Contratado na última janela de transferências, Alex Telles assumiu a posição. Primeiro lugar do Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Criciúma na sexta-feira, às 8 horas da noite, no Maracanã, com o objetivo de incendiar o Maraca e conseguir mais uma vitória. Muito bem, eu até mandei, você postou e eu mandei pro Marçal, eu falei, olha que bacana, né, até a esposa dele também postou, o GE também postou essa informação, uma informação muito legal. Isso é um site especializado, Vene Casagrande? O Observatórios, como estava num bom VT ali, é um site especializado e acabou publicando, e eles publicam várias outras notícias envolvendo não só futebol brasileiro, e assim, é um site confiável, tá, não é pra gente levar na galhofa, muita gente brincar, que site é esse? Não, é um site super confiável, e eles fizeram um levantamento, e assim, gente, se a gente for parar e analisar, no futebol brasileiro, por exemplo, estamos falando de 2 laterais que estão se destacando. O Marçal, cada um, claro, com as suas características. Eu acho que o Cuiabano, eu gosto muito mais do estilo de jogo do Cuiabano, ofensivo. Eu gosto muito de lateral assim. Mas o Marçal, digamos, no termo que o Pedrosa gosta, um lateral mais construtor, digamos assim. Então, assim, são 2 bons laterais, mas eu particularmente, eu gosto muito do futebol de um outro lateral esquerdo do Botafogo. Do Botafogo também? Do Botafogo que também, loucura! Que é o Alex Telles, que pra mim joga muita bola também. Tava na seleção recentemente, né? O Alex Telles, olha, eu sou fã muito, eu tava falando pro Venê, quando a bola vem pro Alex Telles, ele domina, parece que a bola, ela fica feliz, já viu? Ela muda o comportamentozinho dela, né? Ela fica, parece que ela tá sorrindo, o Alex Telles é um grande lateral. E todo mundo sabe como eu sou muito fã também do Marçal e do Cuiabano. O Marçal, inclusive, muita gente fala, às vezes coloca, Fernando, o Botafogo que você viu de todos os tempos, que eu vi, eu tenho 36 anos. O Marçal tá sempre por ali na lateral esquerda. E todo mundo, meu Deus, o Marçal, gente, você não acompanha futebol. É porque o Marçal teve interrompido na questão de você ter uma sequência, Pedrosa, por questões clínicas, né? Ele teve muitos problemas clínicos. Mas se a gente pegar o Marçal quando chega aqui, até ele ter sua primeira lesão, eu falo que é o Marçal no modo Prime 2022, o Marçal, ele era tão bom, né? Mas assim, ele tá numa sequência tão boa que o pessoal brincava, o Marcelo não veio pro Botafogo. Pô, mas a gente tem o Marçal. Sim. Porque ele é um jogador com muita qualidade, Pedrosa. Eu não tô comparando, gente, pelo amor de Deus. Tô fazendo a brincadeira que o torcedor fazia. Eu não tô comparando ele com o Marcelo, não. Mas o Marçal tem muita qualidade. Sim, qualidade, experiência. É um bom lateral construtor, como o Venê falou. Tem boa marcação também. Eu acho que o Marçal também é um cara que tem uma consciência ali de líder dentro da equipe. Taticamente é muito inteligente. Não sei se eu concordo com a lista, tá? Dele do Cuiabá. Quem são os seus 5? Do mundo? É porque a lista não levou em consideração as principais ligas. Mas fora do... Acho que aqui no Brasil tem jogadores melhores do que o Marçal na posição. Pra mim, o próprio Alex Telles. O Alex Telles, o Guilherme Arana, o Lucas Piton faz uma temporada, por mais que os últimos jogos sejam... O Arana joga muito mesmo. O Arana... esqueceu. Não pode esquecer o vídeo. E tem um jogador que infelizmente tá machucado, né? Que é o Piquerez, que é outro lateral absurdo. Verdade. Então eu não colocaria o Marçal na lista. Isso não quer dizer que é demérito do Marçal. O próprio Alexandre que veio pro Flamengo também. Alexandre é muito bom jogador também. A seleção brasileira goleou o Peru 4-0 e mais uma vez teve gol do Luiz Henrique, que entrou muito bem. Gostaram do desempenho da seleção, ô meninos? Gostaram do desempenho? Primeiro tempo, nota 6. Segundo tempo, nota 7,5. É mesmo? Você também concorda, Ben? Eu não vou mentir pro meu público, eu sou sempre verdadeiro, vou ser bem sincero. Eu dormi no intervalo, apaguei, não vi o segundo tempo. Você não viu? Não Foi vi o melhor segundo que o tempo, primeiro. de verdade. Mas aí depois, obviamente, vi os melhores momentos, pude perceber que o segundo tempo, de fato, foi melhor. Porque o Brasil começou muito mal no primeiro tempo. Os primeiros 30 minutos ali muito mal, pouca intensidade. Mas aí, de fato, o Luiz Henrique, e eu achava que ele tinha que ser titular,
é um jogador que entrou muito bem, pôde fazer esse gol aí importante para ele. E esse aí foi o primeiro pênalti, né? Pênalti. Foi o que abre o placar. Não foi o Igor que bateu, mas foi o Igor que sofreu. É pênalti, né, o Pedrosa? Eu também acho. Eu acho que, assim, por mais que você tenha um movimento ali que não me parece ser assintoso, você bloqueia a chance do Igor Jesus de driblar o jogador do Peru. Acho que foi bem marcado. Inclusive, assim, no primeiro tempo, uma crítica que eu tinha ao Dorival Júnior é que o lateral direito que ele colocou, ele tem característica super ofensiva. No segundo ele subiu. Aí, beleza, aí ele deixou o lateral direito preso. Aí no segundo tempo, fazendo a análise ali dos melhores momentos, pude perceber que ele estava indo mais ao ataque. O Gerson jogou muito também. Muita bola. O Gerson, quando quer, a gente sempre fala aqui, né? O Gerson é um craque, né, cara? E quando ele quer, ele consegue colocar o meio-campo no bolso. Pra mim, ele foi o melhor jogador do meio-campo do Brasil ontem. É claro que eu tenho que destacar o Rafinha, que vem fazendo uma temporada espetacular e é muito subvalorizado aqui no futebol brasileiro. O Rafinha joga demais. O Rodrigo, que é o cara que seria o grande craque, né, o protagonista dessa seleção, deixou a desejar nessa data FIFA, pra ser honesto. O Igor Jesus foi bem. O Andrés Pereira entrou muito bem também. O Andrés, eu acho que o Andrés foi um grande brilho aí pra esse jogo. E o Luiz Henrique é o Luiz Henrique, né? Ele é um fenômeno, ele é um craque. E aqui no Brasil, em terras brasileiras, não tem jogador igual a ele. Eu também acho. Eu brinquei aqui sobre o Andrés Pereira antes da gente começar a nossa análise, mas eu acho ele um baita jogador. Sim. Na ocasião, eu falei sobre isso aqui. Eu entendo quando o Flamengo não quis comprá-lo de maneira definitiva, por envolver muitas coisas, aquela entregada pro Palmeiras, mas ele é um jogador absurdo. Ele se destaca na Premier League, gente. Eu gosto dele há um tempão, desde que ele anda de skate com a fadinha. Ah, é? O que é, Venir? Escorregou? Ué, não tem esse negócio de queda no skate? O Davidson que o diga. O Davidson ontem comemorou o gol do Andrés Pereira. Vamos... É sério, ele botou, gente. Ele postou nos stories e botou golaço, Andrés Pereira. Ele falou assim, isso foi pra minha esposa. Golaço, falou que tá ali em cima, mas não morreu, não. Olha aqui, ó, vamos falar de um grande cara, falamos rapidamente dele, mas vamos falar mais, que a gente tem os números do Luiz Henrique. Luiz entra, já não é o primeiro jogo, o segundo jogo em que ele entra e faz toda a diferença, né? O Luiz mexe no placar, não só marcando gol, mas também com a qualidade que ele traz. É um jogador que tem aquele jeito brasileiro de carregar a bola, de conduzir a jogada. E às vezes a gente sente falta disso no futebol brasileiro e na seleção, e ele traz esse tipo de brilho. Luiz Henrique pela seleção, tá aí os números do Pantera Negra. Ele tem 152 minutos em campo, 4 jogos, 2 gols e 1 assistência, uma participação de gol a cada 50 minutos. Lembrando que é um personagem que não foi titular, e esses números são saindo do banco de reservas, Lucas Pedrosa. Não, números extremamente expressivos. 1 gol a cada 50 minutos é bizarro, pra ser muito honesto. E eu acho que o Luiz Henrique, ele cada vez mais ele vem cravando a sua vaga na seleção brasileira. Se titular ou não, isso aí tem que ver, porque ele joga na posição do Savinho, que também foi bem nessa data FIFA. Mas assim, diante de tudo que a gente vem assistindo da seleção brasileira, sem dúvida alguma, o Luiz Henrique, com a bola que ele vem jogando, ele tem que ser convocado todas as vezes. Jogador espetacular e é muito fruto do trabalho, repito, não só do talento dele, mas também que o Botafogo vem fazendo. Entra na seleção brasileira, vai pra dentro sem medo e consegue fazer o que a gente sabe que ele faz, que é decidir jogos. E ele tem uma característica que vai além dos números do bom do futebol, é que parece que ele tá se divertindo. Sim. Que jogar futebol pra ele é uma grande alegria, é um sentimento que eu sinto falta em muitos jogadores. Parece que os jogadores hoje em dia são robotizados, sabe? É verdade. E o Luiz Henrique não, ele tem uma alegria. Parece, assim, me lembra muito o Ronaldinho Gaúcho. Gente, eu não tô comparando os dois atletas, por favor, mas é o sentimento que ele passa, a essência que ele passa durante o jogo, entendeu? Sabe por quê? O medo limita a sua vontade de vencer. E a gente sente que ele não tem medo. Não. Que ele entra, independentemente de ser uma final, uma semifinal, um jogo de campeonato carioca, não importa. Ele entra pra fazer o que ele sabe que é jogar bola. Eu chamo ele de menino sorriso, porque ele é um cara que no clube, ele tá sempre sorrindo, trata todo mundo muito bem, e ele faz isso em campo também. Ele trata muito bem a bola, ele é um carinhoso com a bola, e ele só quer mostrar o que ele sabe. Ele é intuitivo. Esse é o Luiz Henrique, como o Pedrosa destacou, também concordo, o melhor jogador hoje aí, jogando no futebol brasileiro e fazendo também a diferença na seleção brasileira. Saldo para lá de positivo do Luiz Henrique, tanto na partida contra o Chile, como ontem diante da seleção peruana. Ele conseguiu fazer gols, assistência. É um jogador que, nós comentávamos aqui, vive uma fase absurda no Botafogo, protagonista total. E na seleção brasileira, mesmo sem ser titular,
cavou o seu espaço ali junto com o Igor Jesus. Essa disputa até a Copa do Mundo, Leirão, vai ser dessa forma. Os jogadores que vão ter oportunidades, no caso do Luiz Henrique que está aproveitando, o Igor Jesus, que no primeiro jogo aproveitou. Acho que o Wanderson deveria ter aproveitado um pouco melhor a oportunidade, porque seria um fato novo, né? Enfim, um pouco mais de intensidade pelo lado direito. Eu acho que ele ficou muito preso ali como realmente um lateral. Isso a gente já tem com o Danilo, então acho que o Dorival esperava uma atuação diferente, mais no campo ofensivo. A seleção peruana ela não trocou o lateral esquerdo, né? Então você tem o Luiz Henrique que entra novo, fisicamente o cara é um touro, é muito bem preparado. Você vê que ele leva vantagem, faz o cruzamento, assistência. Então o segundo tempo foi melhor. Não tá, enfim, o Rafinha falou, né? Estamos longe da perfeição, mas eu acho que essa data FIFA nesses 2 jogos, a gente falava antes de acontecer os 2 jogos, que eram 2 jogos para somar 6 pontos. E aí o Brasil conseguiu somar esses 6 pontos. Tem vários pontos aqui para a gente abordar da seleção, mas eu gostei da dupla Bruno Guimarães e Gerson. Acho que o Gerson, inclusive, na próxima data FIFA, se mantiver esse nível, pode pegar o lugar do Paquetá, caso o Paquetá seja considerado ainda como segundo volante. Apesar que o Gerson vem fazendo várias funções no Flamengo, o jogador mais versátil e regular, na minha opinião, na temporada do Flamengo. Agora, interessante também o golaço Andréas Pereira, um voleio à la Bebeto, que você jogou com o Bebeto. À la Bebeto. Foi um golaço. A gente tá falando dessa jogada aí, ó, que a seleção peruana não troca o lateral, então ele tá mais cansado, até porque o Savinho, apesar de o Savio também mais um jogo que ele não consegue se destacar, principalmente na jogada individual. O Luiz Sofreu Henrique... pênalti, né? Aí o Luiz Henrique faz um pênalti duvidoso, na minha opinião, do Savinho. Eu achei um pênalti meio duvidoso, mas não importa. Importa que o Brasil venceu e venceu bem. Foi rápido o árbitro para marcar essa penalidade, a outra não. Eu achei meio duvidosa, assim, mas aí você vê a jogada individual, você vê o movimento do Andréas, a confiança. Ele fala que quando ele vê a bola saindo, ele só posiciona o corpo para executar o voleio a lá Bebeto. A imprensa já falou, poxa, mas a seleção peruana, mas eu acho que a gente estava criticando tanto o desempenho da seleção, óbvio que dá para melhorar, tem margem para melhorar, venceu uma seleção que veio para se defender e tentar um contra-ataque, mas foi importante a vitória, foi importante você subir na tabela, na classificação, e vamos ver se daqui para frente tem um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar. Só que aí o Dorival mexe muito bem no time, na minha opinião, foi muito bem nas mexidas. E a gente pega o Luiz Henrique, mais uma vez esse papo de que, mas só os jogadores que estão fora vão servir para a seleção, enfim. Não, os caras estão mostrando. Ele é um jogador de Europa jogando no Brasil. Exatamente, é um jovem jogador que vai estar nesse ciclo agora para a próxima Copa, com certeza. Entrou e decidiu o jogo. O Denilson fala muito que vê jovens jogadores na seleção hoje sentindo o peso da camisa. Com esse cara está sendo diferente. É um jovem jogador tendo a oportunidade de vestir a camisa da seleção, talvez em um dos momentos mais turbulentos da história da seleção, e está abraçando a oportunidade da forma que vem fazendo. Muito bom. E foi até desconfiado pela imprensa, nós aqui debatemos também, é lógico, foi a convocação do Dorival Júnior. E também na escalação, porque ele tira o Hendrick, que é a joia rara, né, do Brasil, aquela coisa toda, para colocar um menino que gosta de fazer gols, e ele fez um gol contra o Chile, que foi o Igor Jesus. Depois ele vai também resgatar um ponta rápido, que esse cara é um fenômeno, esse Luiz Henrique é um fenômeno. O tapa que ele dá na bola e a força que ele tem, a alegria nas pernas e depois... E a compleição física dele, né? Impressionante. É um jogador que parece europeu. Ele tira dois. Com toda essa passada, ele tem o quê? Técnica. Ele levanta a cabeça, vê o goleiro, ele tira do goleiro numa perfeição. Então aí vai pro treinador. Que ele foi abalroado aí. O Dorival tomou porrada tudo quanto é lado. Até do Capela, que falou que ia ser 1-0 pro Peru. Quero ver o que ele vai falar. A gente falando de um jogo de 0-0. O Luiz Henrique tem que ser titular. Você imagina como é que a gente ia estar hoje falando da seleção brasileira se fosse um 0-0. O Luiz Henrique tinha que ser o titular? Tem que ser titular. Pra mim, eu acho que ele tem que ser titular. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente na sequência. Mas o que o Dorival pensou, ele teve uma coerência nos 2 jogos, em termos de informação. Que o Renato, em 2000, fez uma partida legal. Pra você. Eu acho que os dois. Eu não teria uma seleção. O que, Ronaldo? Luiz Henrique ou Vini? Eu falei que os dois. Os dois? Os dois, né? Jogar os dois. Dá. Em 2002, a gente... Mas só joga longe, Quando o Denilson foi campeão junto com a seleção do mundo... Medinho do Botafogo. Olha lá o marca. Futebol internacional. Igor Jesus, el nove que ha conquistado o Brasil. Ia sentar a Hendrick. Colocou a Hendrick no banco. Para, Fernandão. Eu tô calado. Eu tô calado, não falei nada. Ó, atenção, Peñarol, o jogador do Botafogo salvaram o Brasil. Tá falando que o rival do Botafogo salvaram o Brasil. Ó a imprensa, ó. Ó o Medinho, vê a camisa preta e branca do Fogão, ó. Ai! É isso que tá acontecendo. Tem mais? Ai, meu Deus do céu.
Olha o motivo do medo aí, ó. Bota na tela, Joãozinho, olha lá. Botafogo tá invicto desde agosto, irmão. Desde agosto, olha lá. Macetou o Palmeiras, macetou não, né? Amassou o Flamengo. Empatou com o Palmeiras, empatou com o Bahia, venceu o meu Leão, venceu o Corinthians, empatou com o São Paulo, venceu o Flusão, empatou com o São Paulo, empatou com o Grêmio e ganhou do Atlético Paranaense na Liga com 2Gs Arena. Tem que ter medo mesmo, Igor. Não, mas nem adianta ter medo, Tá GV. com medinho. Não adianta avisar, não adianta mandar áudio, não adianta ir lá no Instagram. Sabe por que não adianta, GV? Porque o Botafogo vai atropelar o Peru. Igual o Brasil fez com o Peru ontem. Exatamente. Feliz demais com 2 jogos e 2 gols aí, fruto do trabalho da equipe. Feliz de ter feito gol, ter dado assistência, ter ajudado a equipe, a seleção. Essa vitória foi essencial pra gente, para reconquistar a nossa torcida de volta. Temos que seguir assim, que temos mais pela frente. Tá aí, então, Luiz Henrique, o Pantera Negra, e também Rodrigo falando depois desse 4-0. Fala que ele é o Donizete dos tempos modernos. Não, Pantera Negra? Pantera? É o Black Panther, é verdade, mas Pantera, o Donizete era o Pantera, né? O Pantera, e do Botafogo. Fogão. Pode ser, boa, professor, gostei dessa. Grande vitória da seleção brasileira. A grande novidade dessa data FIFA é esse cara que a gente está vendo aqui em cima, é o Igor Jesus. Não só porque ele teve uma atuação boa, né, razoável para boa, mas porque o Brasil voltou a ter uma referência na área, que não tinha. Se a gente olhar os jogos anteriores, estava o Rodrigo tentando fazer um falso 9, só que nunca estava dentro da área, até porque ele não tem porte físico para isso. Ele pode quebrar o galho, mas não é essa a posição dele. Então você vai ver que o gol de empate contra o Chile foi um gol dele, do Igor Jesus, e o lance que abre o caminho para a vitória do Brasil ontem é um lance do Igor Jesus. É um pênalti que ele consegue ali cavar de alguma forma, porque tinha alguém dentro da área brigando com o zagueiro. Sem centroavante não ia conseguir esses 2 gols nunca. Na Copa América esse tipo de lance não ia acontecer. Não ia acontecer. E aí, a partir daí, no segundo tempo, a seleção do Fossati é obrigada a mudar um pouco a sua atitude, sair um pouco mais para o jogo e os espaços aparecem. E quando os espaços aparecem, a qualidade técnica indiscutivelmente é superior do time brasileiro. Basta você olhar os nomes e os currículos. E acho que o time melhora ainda mais quando ele passa a ter jogadores de meio campo para armar. Claro que o Luiz Henrique acaba aparecendo muito porque ele faz a jogada do gol do Andréas, meio campista que chega para finalizar. Lembrou o Bebeto. Lembrou, né? Que o Bebeto gostava desse tipo de voleio. E a camisa 7. E depois o próprio Luiz Henrique finalizando, entrando pelo meio ali, né? Não estava preso ali na ponta direita. Mas eu acho que as entradas do Andrés e depois do Matheus Pereira, né? Jogadores que são jogadores de criação no meio de campo ali, e elas beneficiam também. Só que aí, quando já está ganhando de 2-0, o time adversário já psicologicamente abalado, tendo que sair para o jogo, aí você coloca jogadores que têm qualidade, eles naturalmente vão jogar um pouco mais e vão construir essas jogadas que nós estamos vendo aí, né? O 1 contra 1 do Luiz Henrique é muito forte. Destaque nessa jogada ele cruzando com o pé direito, né? Ele que é canhoto, bem canhoto, muitas vezes até marcado mais facilmente por isso, mas mostra que também pode usar o pé direito, porque a grande crítica que eu faço ao jogador canhoto na ponta direita é isso. Se tiver que levar no fundo, o cara vira o corpo, gira, toca a bola para trás, mas não cruza. O Luiz Henrique cruzou e fez o gol, né? O Matheus Pereira, o Andréas Pereira, entrando lá na segunda trave, pegou um voleio muito bonito para fazer o 3º gol do Brasil. Mas em termos individuais, eu acho que a gente teve algumas coisas positivas que podem influenciar nas próximas convocações. E um ponto que até o Eugênio falou, eu queria reforçar, eu acho que é a questão do Igor Jesus. Assim, você ter a figura do 9, um cara com mais presença de área, se você for escalar os 4 nomes de frente mais qualificados do Brasil, o Igor Jesus não entraria nessa disputa. Acho que você tem vários jogadores mais qualificados. Mas assim, você tem que pensar como estratégia, como um time, como um coletivo. E para mim, para o jogo do Brasil fluir mais, eu acho que a figura de um centroavante é importante. E o Igor Jesus, acho que ele... não é que ele foi brilhante, não teve a estrela, o protagonismo que teve o Luiz Henrique. Mas eu acho que ele deu bons indícios que ele tá nessa briga. De ser um cara que vai competir por essa posição. E acho que ele tem um perfil. A Copa de 2026, com quem ele briga? Com Pedro? Com Hendrick e Pedro. Acho que seriam tudo Pedro, né? Richarlison, não? Acho que o momento do Richarlison é complicado, né? Ele tá como reserva no Tottenham, então não...
Não sei, pode ser que ele evolua, um cara que joga num grande clube da Premier League, pode ser que se coloque. Hoje eu colocaria esses 3 na disputa pela camisa 9 da seleção. O Eugênio falou sobre o Luiz Henrique. Na minha visão, o Luiz Henrique é o cara que mais repete na seleção o que faz no clube. Não sei se vocês concordam. Um bom ponto. Desses que a gente tem visto nesses últimos 2 jogos, assim. Porque às vezes o jogador, ou ele se inibe com a camisa da seleção brasileira, ou o esquema é muito diferente, ou, enfim, tem vários detalhes que podem fazer com que um cara não repita na seleção o que ele faz no clube. Mas eu, olhando esses 2 jogos, o Luiz Henrique atuando com a camisa da seleção brasileira, parece que eu tô vendo a mesma coisa que eu vejo no Botafogo. Cortando para dentro, às vezes indo no fundo. O meu marcador não sabe se ele vai. Tanto que ele foi no fundo e cruzou com o pé direito. Aí o cara, será que ele vai cortar para dentro? Será que. E fez gol cortando para dentro? Fez jogada de gol cruzando pelo fundo? Decisivo nas 2 partidas, com o pouco tempo que teve. Reserva nos 2 jogos? O pouquíssimo tempo que teve. Essa foi a diferença, que no Botafogo ele não é reserva. Talvez tenha feito até mais do que no Botafogo, porque eu não lembro de um cruzamento de pé direito assim pelo Botafogo. Verdade, pode ser, né? até que tenha tido, mas assim... Não estou lembrando também. Tão perfeito, decisivo para aquela conclusão do Andreas, né? Foi o grande ganhador dessa data FIFA. Eu acho assim que a longo prazo será o Gerson. Até porque eu já botava fé no Gerson, né? Dar mão forte para o Gerson como um dos esteios desse time. Mas o Luiz Henrique, o lado direito em si, tem muito boas opções, né? Então você tem opções. Você tem ali jogadores que você pode ir vendo quem vai dar mais retorno. O Igor Jesus ganhou pontos nessa data FIFA. Foi muito bem, sendo um jogador decisivo para abrir os caminhos para os resultados do Brasil. O Luiz Henrique, a gente já conhece a qualidade dele, é importante lembrar, ele entra já em segundos tempos contra adversários mais cansados. E aí ele vai para cima, no 1 contra 1 é muito forte, e fez o gol decisivo contra o Chile. Ontem voltou a brilhar, dando assistência para o Andreas, aí já estava 2-0 e depois fazendo o 4º gol. Desse pênalti de laboratório aí. Agora o segundo eu achei bem esquisito, viu? Eu não vi nada no segundo. Bem esquisito. Ele deu direto o pênalti. Acho que mais esquisito até. Porque não tem nada de Nel no segundo. Esse é bem interpretativo, até pelo ponto, o Eugênio estava falando mais cedo, né, pra mim, a ação do Igor Jesus, o quanto que isso influencia na movimentação do braço do Zambrano. Ele empurrou? Seria uma falta? Então, ele empurrou o ombro do outro lado, mas desequilibra. Mas aqui, é um toque do jogo. Não teve empurrão, Eugênio. Ele apoiou o braço, que é um contato normal dentro da área, mas não foi empurrão. Isso gera um desequilíbrio. Mas, na minha opinião, é interpretativo. Na minha interpretação, eu não acredito que esse tranco influencie tanto assim a ponto dele colocar a mão. Então, por isso eu acho pênalti. Eu acho que foi bem marcado. Porque se não dá pênalti, tem que dar a falta. Dar a falta também seria bem esquisito. Não, lance de jogo. Não teve nada, não foi falta do Igor Jesus. E eu não acho que é o contato é o suficiente para fazer aquela ação que o Zambrano faz. Eu entendo que enxerga de forma diferente, que tem influenciado, por isso que é um lance bem interpretativo, mas para mim o Zambrano poderia ter evitado o braço como ele que acaba tocando na bola. Então, eu acho coerente. Foi bem marcado. Para mim, e seco, o objetivo, eu daria o primeiro pênalti, o segundo para mim não foi nada. Vamos ver uma tela com os destaques dessa data FIFA e eu vou pedir a opinião também do Pedro Henrique Torre, do Pedro Ivo Almeida, porque na nossa tela, não sei se vocês têm a tela aí, mas o título dela é o seguinte: aproveitando oportunidades? Interrogação. Mais participações em gol do Brasil nesta data FIFA. Luiz Henrique, 2 gols e 1 assistência apenas em 43 minutos jogados. Rafinha, 2 gols. Esteve muito mais tempo em campo, 168 minutos. Igor Jesus, 1 gol e 1 assistência. Savinho, 1 assistência. Bruno Guimarães, também 1 assistência. E o Andrés Pereira, com apenas 21 minutos em campo, 1 gol. Então, Luiz Henrique, Rafinha, Igor Jesus, Savinho, Bruno Guimarães e Andrés Pereira. 1 gol e uma falta bem batida, né? Pedro Ivo Almeida e Pedro Henrique Torre. Quem para vocês aí foi o maior destaque? Quais foram os maiores destaques? Quem sai bem dessa data FIFA? Diga lá, Pedro ou Pedros.
Acho que dá para falar bastante dos dois primeiros da lista ali, né? Luiz Henrique e Rafinha, né? O Rafinha teve um protagonismo até nesse segundo jogo e o Luiz Henrique deixou o dele 2 vezes, né? O gol da vitória, que deu o alívio, assim, que trouxe um ambiente mais favorável, e ontem entrou muito bem, fez a jogada do gol do Andrés e também logo depois, fez aquele belo gol. Então, entra de vez, assim, nessa lista da seleção do Dorival. E acho que um nome que precisa ser destacado é o do Igor Jesus, porque o Luiz Henrique ele já vinha recebendo chances na última data FIFA, já era um cara do grupo do Dorival, o Rafinha já era um grupo consolidado na seleção brasileira, o Dorival o vê como titular, e o Igor Jesus era um ponto de interrogação a partir de uma ideia muito fixa que o Dorival tinha. O Dorival queria um outro desenho de time para essa data FIFA. Conseguiu em algum momento esse bom funcionamento. O Igor Jesus resolve com gol no primeiro jogo, o Igor Jesus participa muito bem do lance do pênalti, do primeiro pênalti, para abrir o placar. É o Igor Jesus das poucas boas movimentações que o Brasil tem no primeiro tempo, então é um cara que eu acho que está chegando para não sair tão cedo. Na próxima convocação é muito improvável, praticamente impossível, a não ser que haja algo de fora do controle do Dorival, que o Igor Jesus, por exemplo, não esteja começando uma partida contra a Venezuela, que é o próximo jogo do Brasil. Pedro não vai estar recuperado, João Pedro, que era uma outra opção ali de área, ainda que não faça exatamente a mesma função do Pedro, ainda tem dúvidas sobre o seu retorno, João Pedro do Brighton. Então o Igor Jesus vai estar na lista, vai estar no time e chegou aqui como um teste que o Dorival queria fazer. Acho que esses 3 acabam se destacando. E não tem como não mencionar o Gerson. O Gerson já era alguém que vinha pedindo passagem nessa seleção, ontem faz um bom jogo, tem participação direta nos principais lances do Brasil. E não estou falando de fazer gol ou dar um passe para o gol. A bola desafogava melhor quando o Gerson se apresentava. O Gerson era quem minimamente tentava se movimentar e sair exatamente do seu quadradinho ali no primeiro tempo, no segundo tempo melhor ainda. Então acho que são nomes que dá para dizer que ficam bem na fita aí nessa data FIFA. Abner pela esquerda também. É isso, são bons nomes aí que apareceram, alguns reapareceram, mas outros apareceram como o Igor Jesus e o Gerson também. Foi boa a lembrança do Pedro Ivo aqui, que fez um bom jogo, saiu bem sorridente ontem na zona mista, acho que foi um bom termômetro. Sobrou pra ninguém, fez piada com todo mundo. Exatamente. As considerações finais sobre a seleção brasileira, candidato Celso. Luiz Henrique sobrando contra os gols, não há argumentos. E não são só os gols, são as jogadas, o pouco tempo que ele teve para fazer isso. E a dinâmica, o time mudava com a entrada do Luiz Henrique. E naquele primeiro jogo contra o Chile, fala a verdade, ele salvou a pele do professor Dorival, hein? É importante destacar também que no gol do Igor Jesus contra o Chile, a jogada é do Savinho. Sim. Não, o Savinho foi bastante constante ao buscar soluções. Mas o Luiz Henrique foi exuberante, como diria um amigo meu. Exuberante. O Luiz Henrique em termos individuais, pelo poder de decisão, e o Igor Jesus acho que por termos táticos, assim, do que pode ser um padrão para a seleção brasileira nas próximas datas FIFA. Que bom a gente ter tantas opções, né? Podia falar do Gerson. O Adílio dos tempos modernos. Bruno Guimarães, não esqueça. ontem. É bom. Tem um leque aí, só falta transformar isso em coletivo. Esse é o ponto. Já cobrou. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Ontem a seleção brasileira venceu a seleção peruana por 4-0, com destaque para passe de Luiz Henrique, né? Assistência de Igor Jesus para o gol do Luiz Henrique. Teve jogada do Igor Jesus no primeiro gol, no primeiro pênalti marcado para a seleção brasileira. Ele é quem está na jogada, ele é quem tenta dar um chapéu e pega na mão do jogador peruano. E o gol, né, e é marcado um pênalti, a qual o Rafinha converte. Então, praticamente quase todos os gols têm participação de jogadores do Botafogo, né? Jogadores do Botafogo que estão se destacando, né? Igor Jesus, Luiz Henrique, esses caras estão aí ajudando e provando que são sim merecedores de vestirem a camisa verde e amarela, né? Não precisa vocês estarem jogando em ligas europeias, vocês só precisam estar jogando bem nos seus clubes e disputando campeonatos gigantes como, né, Libertadores, né, o Campeonato Brasileiro, por um time gigante como é o Botafogo. Então, esses caras estão provando, né, mais e mais, provou no primeiro jogo, provou agora, que esses caras estão em um nível muito acima dos demais, né? Estão fazendo coisas que jogadores europeus não estão conseguindo na seleção brasileira, né? No caso, o Luiz Henrique, no jogo passado, com vários jogadores europeus, ele foi lá e resolveu a parada, né? Os 2 jogadores do Botafogo foram lá, que jogam no Brasil, foram lá e resolveram a parada. Dessa vez, 2 jogadores do Botafogo, né, que jogam no Brasil, que são do Botafogo,
foram lá também e ajudaram a resolver a parada aí, né? Ajudaram nessa goleada do time da seleção brasileira. Mas e aí, o que é que vocês acharam sobre essa partida desses dois jogadores, Luiz Henrique e Igor Jesus? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!